quarta-feira, 1º de abril, nós estamos iniciando juntos, ainda que separados, um novo mês. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a minha vida, a vida das nossas famílias. Reflexão dessa tarde, dessa noite, quero ler um versículo com você. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Atos capítulo 16, versículo 25. Esse versículo ele inicia dizendo por volta da meia-noite. O escritor Lucas, quando escreve, ele sempre coloca algum destaque do tempo, do horário, e acho que nós podemos aprender, né, e tirar para nós também algumas lições. A Bíblia ela muitas vezes traz ou faz uma ligação da noite com as trevas, com o pecado, com o problema, com a vitória do inimigo sobre as nossas vidas. A noite ela sempre dá a ideia de uma fraqueza espiritual, de uma derrota espiritual. E aqui o versículo começa dizendo que por volta da meia-noite, eles estavam no cárcere, Paulo e Silas, presos de maneira injusta, sofreram açoites, apanharam, chicotadas, então emocionalmente, fisicamente abatidos. E acho que nós podemos então compor assim uma situação bastante difícil. A meia-noite é justamente o que a expressão diz, né? É o meio da noite. Os nossos dias começam a escurecer lá pelas 6, 7 horas da noite. A meia-noite atinge o seu auge e até lá para 5 ou 6 da manhã começa a clarear novamente. Então, exatamente o meio da noite. Podemos trazer assim dessa maneira figurada para esse texto como o meio do problema. Muitas vezes eu e você estamos no auge ou no ponto mais alto do nosso problema. Então já caminhamos um tempo com ele e ainda temos um tempo para caminhar. E o que é que nós aprendemos, né, no meio dessa caminhada, desse problema, se estamos no meio dele? Qual é a nossa esperança? O versículo continua dizendo que Paulo e Silas oravam e cantavam. No meio do problema, Paulo e Silas confiavam e depositavam toda a sua esperança no Senhor. Eles oravam e cantavam louvores a Deus, diz o versículo. Essa é a atitude que esses crentes, Paulo e Silas, vêm nos ensinar. Eles não estavam reclamando, não estavam preocupados com a solução, quando ou o que ia acontecer, quando que ia ser solucionado. Não estavam murmurando contra Deus, eles estavam cantando louvores a Deus. Como depois Paulo vai dizer um pouquinho mais para frente, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro, aquilo que eu tenho de mais precioso. Então Paulo deposita a sua esperança no Senhor. E logo no final do versículo, na continuidade do versículo, nós lemos assim: os demais companheiros de prisão escutavam, os seus vizinhos de isolamento, aqueles que estavam à volta de Paulo e Silas, escutavam. Essa expressão, essa semana, eu vinha pensando nela e eu achei que ela é bastante pertinente para a nossa época, para o momento que nós vivemos. O que é que os nossos vizinhos, as pessoas que estão na nossa volta, estão escutando? Estão escutando muitas notícias, algumas verdadeiras, outras não. Estão ouvindo reclamações, estão ouvindo mensagens de desespero. E o que nós, como crentes, como Paulo e Silas, podemos falar para os nossos vizinhos? Nessa passagem, Paulo e Silas transmitiam esperança para aqueles que estavam na mesma situação deles, presos, sendo açoitados, passando aquela dificuldade.
E o texto diz que eles escutavam. O povo tem sede de Deus. Quando tem uma mensagem no meio de uma dificuldade, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que há um Deus que está cuidando de nós, está olhando para nós, as pessoas elas precisam e elas querem acreditar. Nós temos nesse momento, como Paulo e Silas tiveram aqui, uma grande oportunidade, não de inventar ou de levar apenas uma mensagem positiva, não disso, mas de levar a mensagem daquele que realmente pode trazer esperança. O Senhor Jesus, aquele que realmente pode trazer a sua paz. Ele diz que a minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo a dá. Não é a paz que o mundo dá. É uma paz que nós não podemos entender, não podemos descrever. Mas Jesus, ele pode dar essa paz. E eu e você precisamos levar Jesus a essas pessoas. Nós vamos ver então, no versículo 26, caminhando para o desfecho. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. A expressão que inicia o versículo é de repente. Eu e você estamos esperando soluções para diversos problemas, inclusive para esse global. Meu irmão, vamos alimentar o nosso coração com a esperança de que, de maneira inesperada, surpreendente e sem nós sabermos exatamente como, o nosso Deus virá ao nosso socorro. Que Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida. Amém.